A fascinante vida de Padre Pio em meio à oração, estudo e leitura de livros espirituais. Irmãos, como é a sua vida durante o dia a dia? É de casa para o trabalho? É de casa em casa? Ou é isolado no seu próprio quarto? Vamos ver de fato como era essa rotina de Padre Pio, o que acontecia, e vamos ver se a vida dele de fato era um tédio ou era um dia cheio de surpresas, de alegria. Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, @Enio Viana. Na descrição desse vídeo está nas nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Constantemente retorna à importância da leitura espiritual. Os livros tiveram uma grande importância em sua formação, constituindo sua primeira escola de oração. Leitor assíduo desde sua infância, ele, como muitos santos, aprendeu a rezar a partir de bons livros. Não me ache muito exigente por sempre voltar a lhe pedir que reúna um grande tesouro, lendo tanto quanto possível os santos livros. A leitura espiritual nos é tão necessária quanto o ar que respiramos. Leia, leia muito. E que não falte nunca a essa boa leitura uma fervorosa e humilde oração, não separando nunca leitura espiritual e oração. Tenham muito cuidado com seus corações, a fim de purificá-los, segundo o número e a grandeza das inspirações que receberem. Elevem frequentemente suas almas a Deus. Leiam bons livros com a maior frequência que puderem, mas com muita devoção. Sejam assíduos à meditação, à oração e ao exame de consciência, várias vezes por dia. Ele insiste sobre a complementariedade dos dois exercícios, elementos do colóquio de amor entre Deus e a alma que Ele ama, que é a oração. Não descuidemos da meditação, e que ela seja habitualmente sobre a vida, a paixão e a morte de Jesus. Faz igualmente a leitura espiritual, porque se na meditação é a alma que fala a Deus, na leitura espiritual é Deus que fala à alma, através das páginas. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Quando você percebe de fato que sempre Padre Pio recorria aos estudos para de fato aprimorar os seus estudos, buscar de novo refletir tudo aquilo que Deus quer falar com ele, aquilo que no livro pode trazer de ensinamento, catequese, orientação. E é isso que nós precisamos de fato viver. Quando eu digo ouça os conselhos de Padre Pio, coloque em prática, aqui você percebe que Padre Pio já em vida santo lia livros e muitos de nós ignoramos. Convido você a comentar a ação Padre Pio rogai por nós, para que você tenha esse desejo de ler tanto a Sagrada Escritura e também livros espirituais. Mas quando você olha para Padre Pio, percebe de fato que ele orientava sempre fazer exame de consciência, e a gente precisamos entender que quando ele convidava a fazer isso, ele próprio fazia durante o seu dia a dia. Mas a gente percebe que a sua vida totalmente era a oração. A primeira coisa que ele fazia muito bem, perfeitamente, e ele aprendeu em livros a rezar, era a oração. Você percebe isso de forma notória. Mas aqui, querido, nós precisamos entender, e você e eu precisamos compreender, que mesmo que ele era um frade, sacerdote, padre, ele precisava rezar. E mesmo você que é casado ou casada, solteiro ou solteira, ou consagrado ou consagrada, nós também precisamos rezar. A oração não é só para os padres, e muito menos somente para os missionários, é para todos nós. A oração, como diz Padre Pio, é uma comunicação, é um diálogo que nos aproxima de Deus. E quando eu entendo, quando eu compreendo
Você percebe, nós entendemos e compreendemos que de fato nós acabamos nos aproximamos e ali entendemos de fato Deus falando conosco. Nós percebemos que Deus vem nos lapidar, Deus vem nos modelar, Deus fazer homens e mulheres novos, cheios do Santo Espírito de Deus. Quando você decide abrir as portas do seu coração para o novo, para ser revigorado, para que Deus possa fazer, para que Deus possa realizar, é através da oração. Porque você vai dizer: Deus, faça na minha vida um novo, me dê a garra de desapegar do velho. Então você vai pedindo e você vai falando com Deus: Deus pode entrar na minha vida. Então exige de nós mesmos aquilo que o Padre me fala, examinar. Esse exame, irmão, é eliminar pecado e buscar fazer virtude. É constante isso na nossa vida. Tanto eu e você precisamos colocar isso em prática. É uma decisão de vida que eu e você queremos e decidimos fazer. Então, a partir de hoje, você precisa compreender que Deus, Ele quer falar conosco, como lá no Jardim do Éden Ele queria falar. Mas aqui existe um detalhe. Padre Pio, ele por excelência, a primeira coisa que ele gostava e amava fazer é a oração. A gente muitas das vezes colocamos desculpa para não rezar, mas aqui, meus irmãos, nós temos que entender que a oração, de fato, a gente pode rezar todo momento da nossa vida. Indo ao trabalho, cozinhando, caminhando, sentado. Você pode fazer de diversas formas, em uma fila de espera. E assim a gente devemos fazer. Nós precisamos refletir e entender, eu preciso ter um horário da oração. E aqui, meus irmãos, ler bons livros. A gente muitas das vezes questionamos da igreja, que a igreja não nos ensina nada da igreja. Mas muitas das vezes nós, infelizmente, não buscamos nada da igreja referente. Se a gente for procurar livros do Papa Bento XVI, tem inúmeras. Mas agora, se eu perguntar para você, na sua biblioteca, tem quantos livros do Papa Bento XVI? Então, quando eu penso, quando eu reflito, esse grande teólogo da igreja, a gente precisa agora refletir e pensar que muitas vezes a gente fala da igreja, mas a gente tem que olhar primeiramente para dentro de nós. Talvez eu e você não buscamos, de fato, buscar as coisas da igreja para bem amar. Livros espirituais vai nos edificar, vai nos santificar, e por isso que a gente tem que estudar. Todos nós. Então, a partir de hoje, faça isso. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus ensinamentos. Clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.